Louvado seja Deus, quero cumprimentar desde já a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Tarde de bênção, tarde de vitória. Já Deus abençoe os irmãos e as irmãs, louvado seja Deus, que fazem parte desse ministério glorioso, unidos em Cristo. Por si só o nome já é profético, né, irmãos? Louvado seja Deus, né? Unidos em Cristo. Uma vez que unidos em Cristo, louvado seja Deus, já estamos por certo de vitória em nome do Senhor Jesus. Não só de vitória, mas louvado seja Deus, de conquista, de realizações, aleluia, na nossa vida. De maior de todas as promessas que Ele nos prometeu, como Ele falou na epístola, né, louvado seja Deus, de 1 João, capítulo 2, versículo 25, que a maior promessa que Ele nos fez foi esta, a saber, a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Então quero agradecer a todos, acima de tudo a Deus, por essa oportunidade, louvado seja Deus, de se fazer presente, cultuando, aleluia, com esse ministério, louvado seja Deus, nesta tarde. Até aqui o Senhor já tem falado por intermédio da oração, por intermédio dos louvores, louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos comer, aleluia, um pouquinho da palavra, louvado seja Deus, como o Senhor ordenou, aleluia, para que assim nós fizéssemos, aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Evangelho, segundo escreveu Lucas, aleluia, louvado seja Deus, capítulo de número 10, versículo de número 25. A quem queira acompanhar, louvado seja Deus. O título diz, a parábola do bom samaritano. Estarei lendo alguns versículos aqui, louvado seja Deus, com a direção do Divino Espírito Santo, louvado seja Deus. Versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, a si mesmo disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. Amém? Glória a Deus. Não invalidando aqui agora as orações que já foram feitas, louvado seja Deus, mas quanto mais oração, mais poder, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos fazer uma breve oração aqui, ministrar aqui um minuto de oração, louvado seja Deus, para que o Senhor venha nos ajudar, aleluia, a aprender da sua palavra dentro desse texto ao qual foi lido. Soberano Deus, eterno Pai, de poder e de glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, se faz necessário, ó Pai, que acima de tudo, que nós, meu Pai, desapareça para que o Senhor apareça, Jesus. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que, aleluia, seja Jesus Cristo, o maior de todos os professores do Espírito Santo, aleluia, venha nos ensinar pelo poder, meu Pai querido, da Tua palavra, meu Pai querido, a qual está sendo, aleluia, ministrada neste momento, por intermédio do evangelista, aleluia, e discípulo Lucas, em nome do Senhor Jesus. Senhor da glória, abra-nos um coração, nosso entendimento, aleluia, para que nós possamos, aleluia, guardar, meu Pai querido, a instrução poderosa do Teu ensinamento, da Tua palavra neste momento, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Né, irmãos? Que maravilha, né, irmão? Lemos aqui um texto extremamente conhecido, aleluia, que se refere, louvado seja Deus, em que Jesus, aleluia, agora vai ser tentado. Jesus agora vai ser testado, como se, né, ele pudesse se submeter a isso, sendo ele, aleluia, o divino Filho de Deus. Mas a Bíblia fala aqui, louvado seja Deus, que um doutor da lei vai até Jesus com más intenções, com segundas intenções. Na verdade, louvado seja Deus, ele queria tentar Jesus, aleluia, testar Jesus, acerca, aleluia, da divindade de Jesus,
da plenitude de Jesus, do ser de Jesus. Aleluia. E nós vamos ver, aleluia, no decorrer deste texto, que para responder a este questionamento, a esta tentação deste doutor da lei, é bom frisar, né, porque ele era um doutor da lei, louvado seja Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai contar uma parábola, louvado seja Deus. E é dentro desta palavra, aleluia, que o Senhor vai nos ensinar um pouco mais nesse dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vejamos que este doutor da lei chega até Jesus, aleluia, com um propósito, como eu já disse aqui de princípio, de tentar Jesus, de provocar Jesus, e dizendo: mestre, o que farei, ou o que fazemos, ou o que faremos para herdar a vida eterna? Aleluia. Então Jesus diz para ele: o que você lê aí na lei, nos profetas? Aleluia. Como você entende? E este doutor da lei responde bem para Jesus, dizendo acerca dos 2 maiores mandamentos, que se resume todos eles: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Que desta maneira Jesus então diz para ele: respondeste bem, faze isso e viverás. Ou seja, tu vai para a glória, tu vai para a eternidade. Aleluia. Ame a Deus e ame ao seu próximo. Aleluia. Que você, aleluia, viverás. É a palavra usada por Jesus. Aleluia. Porém, como eu disse aqui de início, a intenção deste doutor da lei era tentar Jesus. Era provocar Jesus. Então ele vem querer se justificar-se. E ele diz: Jesus, e quem é o meu próximo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então ele diz: quem é meu próximo? Então Jesus agora vai contar esta parábola. Jesus disse que, aleluia, havia um homem em Jerusalém. Muitos, né? Aleluia. Mas Jesus fala que havia um homem em Jerusalém. E a Bíblia não vai dizer, não vai destacar o nome deste homem. Aleluia. Mas Jesus fala que havia um homem em Jerusalém. E este homem está descendo de Jerusalém para uma cidade chamada Jericó. Aleluia. Frise também este nome, aleluia, sobre Jericó. Porque Jericó, aleluia, tem uma diferença de Jerusalém. Jerusalém é considerada a cidade de Sião, a cidade de Davi, a cidade abençoada. Em contrapartida, Jericó, sabemos que no livro de Juízes, aleluia, de Josué, melhor dizendo, perdoe-me, aleluia, essa cidade foi amaldiçoada. Então, vemos aqui que há o nome de bênção e o nome de maldição. Louvado seja Deus. Jerusalém, bênção. Jericó, maldição. Anátema. Aleluia. É a palavra usada no livro de Josué, se referindo a Jericó. Aleluia. E este homem está descendo. E Jesus diz que agora este homem cai na mão dos salteadores, ou seja, dos ladrões. A qual agora ele é espancado, ele é ferido, ele é maltratado. E ele é deixado na beira do caminho, de maneira que quase morto. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus começa a dizer, aleluia, que estando ele quase morto, é bom entender também sobre isso, que nós vamos voltar aqui. Aleluia. Veio passando, aleluia, alguém que talvez, aleluia, estava lá no templo. Aleluia, sacrificando, ofertando o seu sacrifício, porque a Bíblia chama ele de sacerdote. O sacerdote era aquele que, aleluia, exercia, aleluia, uma posição, aleluia, ministerial no templo. Aleluia. Mas diz Jesus, aleluia, que este sacerdote, ele passa de largo. Ele, aleluia, não tem compaixão daquele homem que está ferido, aquele homem que está maltratado, louvado seja Deus. E Jesus continua falando, aleluia, para chegar num ponto crucial, aleluia, de dizer, aleluia, para aquele homem que foi o tentar e para que ficasse também para nós nos dias de hoje, aleluia, quem é o nosso próximo, aleluia. E Jesus fala também que agora desce um levita por aquele caminho. E o levita que também, aleluia, exerce, aleluia, uma função ministerial, porque eram os levitas responsáveis, aleluia, pela organização, aleluia, pelo manuseio das coisas santas, no templo, aleluia, do tabernáculo, no templo que era do templo, aleluia, de Salomão ou de Zorobabel, no tempo do povo judeu daquela época, aleluia. Mas a Bíblia diz que este levita, aleluia, talvez tinha até o dom de louvar, aleluia. Ele, aleluia, louvado seja Deus, também passa de largo, não tem compaixão daquele homem. E agora vai entrar um personagem, aleluia, central nessa mensagem. A Bíblia diz que vai deixar, aleluia, agora
um samaritano. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E o samaritano, aleluia, quando agora vê, aleluia, naquele momento, aquele homem que estava ferido, aquele homem que estava maltratado, aquele homem que estava machucado, aleluia, ele teve íntima compaixão. Aleluia. E tem umas coisas que este homem carrega que os outros não carregavam. Aleluia. A Bíblia diz que este samaritano, aleluia, ele tinha dois. Eu quero frisar esses dois, algo que estava com ele: vinho e azeite. Aleluia. Porque, aleluia, porque para ajudar alguém precisa ter alguns requisitos. Não basta só ter uma posição na igreja. Não basta ter só uma posição na sociedade. Não basta ter só uma posição, aleluia, numa empresa. Não basta ter apenas uma posição, aleluia, na política. Para ajudar alguém, aleluia, precisa ter dois quesitos. E este samaritano tinha estes dois: vinho e azeite. Aleluia. E por ter vinho e azeite, aleluia, aquele samaritano para. E parando, aleluia, ele vai socorrer. Aleluia, porque o vinho representa alegria, diz a Bíblia. Em contrapartida, aleluia, o azeite representa a unção, aleluia. Jesus ali tinha isso na vida dele, tinha alegria. O que ele fazia, aleluia, era com alegria, porque ele fazia para o Pai, aleluia. Ele disse isso para o seu discípulo por diversas vezes: eu vim para cumprir. Ele estava dizendo a fazer a vontade do Pai. E ele fazia com alegria, porque ele não fazia apenas para ele, mas para aquele que o enviou, louvado a Deus. Então Jesus tinha isso, alegria. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E veja que agora vem um segundo quesito. Além de ter alegria, aleluia, ele tinha um azeite. O azeite, aleluia, é símbolo de fogo, aleluia, de unção, de poder, de virtude. Jesus tinha, ou seja, que é representado na vida deste samaritano, cujo título chama de bom samaritano, que ele também é o nosso bom pastor, aleluia, que ele tinha o azeite. E Jesus, aleluia, era visto isso nas palavras de Jesus. Quando Jesus ensinava nas sinagogas, as pessoas se admiravam, aleluia, porque Jesus ensinava como tendo virtude, como tendo poder, como tendo autoridade, aleluia. Jesus, quando ele ensinava com este azeite, aleluia. O azeite, aleluia, é aquele que dá unção, é aquele que curava, aleluia, não somente a ferida física, mas também a espiritual, principalmente, louvado a Deus. Por isso, quem ia até Jesus era impactado, aleluia, pela presença do poder, da majestade de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus Cristo. E aqui, aleluia, aquele homem, eu quero dizer que são igualmente a que nem muitos estão feridos nos dias de hoje. Quantos que por algum momento, aleluia, se feriu. A ovelha se feriu, se perdeu em algum momento, aleluia, da sua vida, do seu caminho, do seu caminhar, aleluia. Porque isso, por algum momento, é mistério que possa vir a acontecer na vida de qualquer um de nós. A palavra do Senhor diz, louvado seja Deus, acerca disso. Jesus disse que qual é o homem que tendo 100 ovelhas, se uma se perder, ou ele perdendo uma, ele não deixa as 99 no aprisco, para em busca daquela que se perdeu, e achando, aleluia, ele se alegra, aleluia, por aquele, do que por mais aqueles 99 que já estavam ali no seu aprisco, louvado seja Deus. E agora este homem, aleluia, ele cai, aleluia, na mão do salteador. Salteador é ladrão. Sabemos que o ladrão da Bíblia, João capítulo 10, versículo 10, diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus se refere ao salteador como, aleluia, inimigo das nossas almas, que tem por nome tentador, Satanás, antiga serpente, dragão, aleluia. Aquele que no princípio, aleluia, já estava ali, aleluia, para querer, aleluia, se opor aos planos de Deus, tentando, aleluia, contra, aleluia, os propósitos de Deus, ainda que ele jamais iria conseguir, aleluia, mas neste texto diz a Bíblia que ele pega esta ovelha, que ele pega este homem, aleluia, no momento em que este homem não está mais na bênção, está descendo, está saindo de Jerusalém, descendo para Jericó, aleluia. Então aqui fica também um alerta para a nossa vida. Nós não podemos deixar a bênção, nós não podemos deixar Jerusalém da nossa vida para descer para Jericó. Jericó, louvado seja Deus, nós podemos estar vulneráveis na mão do salteador. Quando nós estamos em Jerusalém, a Jerusalém espiritual, que é a cobertura da presença, da glória de Jesus Cristo, como também se refere no Salmos 91, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, em Jerusalém espiritual, na presença do Senhor, habita ali, aleluia. O salteador não toca, aleluia. Ele não vai te tocar,
ele não vai te atingir, aleluia. Mas uma vez que a gente abandona, que a gente sai, o risco é iminente. Algo pode vir nos suceder, aleluia. De maneira que aconteceu com este homem, ele caiu nas mãos do salteador. O inimigo, assim, eu quero dar o nome para esse salteador, que por nome inimigo, Satanás, ele fere este homem de alguma forma. Diz a Bíblia que ele fica meio morto. Meio morto. Ele tentou matar. Ele espancou. Quantos estão sendo espancados? Quantos não estão sendo feridos por este mesmo salteador, que é o Deus desse século? Quantos? E um dos maiores, aleluia, inimigo, aleluia, usado por Satanás, aleluia, tem sido o sintoma. Muitas vezes o sintoma que às vezes é silencioso. Veja uma pessoa que às vezes ela tem tudo. Talvez ela frequenta até os cultos de maneira corriqueira. Mas dentro dela ela sofre, aleluia, talvez de uma depressão, algo oculto. Algo que só ela e Deus sabe. Eu ouvi falar agora, chegando aqui em Dois Córregos por esses dias, de um homem, aleluia, que até frequentava culto. Ou seja, ouvia a palavra, glorificava a Deus. E chegou ao meu conhecimento, aleluia, que ele veio se suicidar. Que ele veio tirar a própria vida. Então você veja como que é o inimigo. O inimigo, ele é astuto. Aleluia. E no caso deste homem não é diferente. O inimigo tentou também matar ele. Só que não o matou. Mas se ele tivesse ficado lá sem socorro, sem ajuda, em algum momento ele ia morrer. Então, aleluia, esta ovelha, aleluia, que talvez passa por nós, ou que nós passa por ele, aleluia, está ferido, está machucado, aleluia, e nós não podemos ignorar. Nós temos que ter azeite, nós temos que ter o vinho, aleluia. Sem vinho e sem azeite não adianta, aleluia, porque nós vamos ter os quesitos, aleluia. Eu vejo agora dentro deste quesito, vinho e azeite, os dois mandamentos, aleluia, que aquele homem falou que via dentro da lei dos profetas, e que Jesus falou, faze isso, aleluia, e viverás. O azeite, o vinho, os dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Jesus estava se referindo a isso. Tem que amar a Deus, aleluia. Quem ama a Deus ajuda o próximo. Quem ama o próximo ajuda também. Aleluia, louvado seja Deus. E foi o que aconteceu. O bom samaritano, aleluia, carregava isso. Jesus carrega isso, aleluia. E ele estava ali, aleluia, para atar as feridas, para curar o machucado, aleluia. E não só isso, e Jesus colocou ele nos braços, na sua cavalgadura, levou para uma estalagem, levou para uma presença, aleluia, em que alguém poderia continuar os cuidados, louvado a Deus, em nome de Jesus Cristo. Jesus, aleluia, está dizendo por esta palavra, para alguém que está ferido, ou para você que está buscando por alguém que está ferido, o que você está fazendo com a sua oração, ou servo de Deus? Você está colocando vinho, você está colocando azeite, aleluia, na vida daquela irmã que está enferma, na vida daquele irmão que está enfermo, na vida daquela irmã que está necessitada, na vida daquele irmão que está necessitado. Quando você ora, não foi falar aqui no início deste culto, pelo poder da oração, aleluia. Quem ora coloca azeite, quem ora coloca vinho na ferida de quem precisa de refrigério, cura e espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Então eu vejo dentro deste texto, falando para a igreja, aleluia, não quero me prolongar muito, sei que o tempo aqui, louvado seja Deus, não vou dizer culto suficiente, porque não é por muito falar. Aleluia. E dentro deste tempo, o Espírito Santo vai falar o que ele tem para falar. Aleluia. Nós temos um tempo humanamente. Mas dentro deste tempo, aleluia, o Espírito Santo, ele não só fala, como ele também age de maneira que milagres acontecem. Louvado seja Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, olhando para a pequenez, humanamente falando, é óbvio, porque espiritualmente falando, unidos em Cristo não é apenas um culto, não é apenas mais um culto, louvado seja Deus, não é apenas mais uma pregação, não é apenas mais uma oração, louvado seja Deus, é um povo que se une de maneira voluntária para glorificar Jesus, para ouvir a palavra de Jesus, aleluia, e não buscando, aleluia, a fama, não buscando honra, não buscando glória, aleluia, do homem, não buscando um pop, aleluia, porque a estrela que tem que brilhar, aleluia, essa se chama estrela da manhã, Jesus Cristo, o alfa e o ômega, o verbo que se fez carne, o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja Deus, e é por isso que Deus age, porque aquilo que se faz em oculto, Deus recompensa publicamente, aleluia, diz a palavra do Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, Aleluia. quem quiser ignorar isso, que ignore.
Porque o samaritano era ignorado. Ele não fazia parte da classe do povo separado como o judeu. Era um povo misto. Era um povo misto, então ele também era ignorado. O povo samaritano era ignorado. Mas é dentro deste nome, que era ignorado, que Deus falava assim, é ele que eu vou usar. Deus usou o samaritano. Veja que a primeira missionária a levar a mensagem de Jesus para o seu povo, para a sua cidade, foi uma samaritana. Você conhece o texto, Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana, que diz o texto, vai a Deus, que era uma pecadora, que era uma adúltera. Aleluia, vai a Deus. Mas é interessante, eu não vi Jesus tacando o dedo na cara dela. Se você olhar o texto, ele só oferece para numa água que vai jorrar para a vida eterna. Jesus sabia qual era o erro dela, a fraqueza dela, a debilidade dela, mas Jesus só ofereceu para ela a cura. Aleluia. E foi exatamente essa samaritana, essa improvável, essa ignorada, de volta para a sua aldeia, de volta para a sua cidade. Interessante que ela deixa o cântaro. O cântaro que ela vai, ela deixa vazio. Mas ela volta com o cântaro da alma, cheia da água que Jesus lhe deu. Cheia da presença de Jesus. E quando ela vai, louvado seja Deus, aleluia, a mulher samaritana não muda o título. Ela tem um encontro com Jesus, ela acredita em Jesus, ela toma posse da palavra de Jesus, mas não mudou. Ela continua sendo samaritana. Ela talvez continuou com o título de ignorada para o homem, para a sociedade, para o ministério, aleluia. Porque ela dizia que para eles tinha que adorar no Monte Gerizim, quanto para o judeu dentro do templo, em Jerusalém, louvado a Deus. Mas ela foi a primeira missionária a pregar o evangelho, a anunciar Cristo como o Messias, o Filho, o enviado de Deus. E é isso que Deus faz. Deus pega o improvável, o ironizado, o rejeitado, né? Para mostrar que é ele quem está, louvado a Deus. E eu vejo dentro desse grupo, torna a dizer, dentro desse ministério, não vou nem usar a palavra grupo, mas ministério, é um ministério. Louvado a Deus. Porque a Bíblia fala por intermédio do apóstolo Paulo, que todo louvado a Deus, edifício construído nele, louvado a Deus, é nele. Jesus, aleluia, este está fundado em Jesus. Então, se está fundado em Jesus, unidos em Cristo, é um ministério. E esse ministério, louvado seja Deus, aleluia, está sendo honrado por Jesus. E vocês, aleluia, igreja do ministério de Deus em Cristo, aleluia, vocês estão sendo, aleluia, este também bom samaritano. Porque enquanto vocês se reúnem toda tarde, todos os dias, para orar, um pelos outros, pelo povo, louvado seja Deus, é você colocando vinho e azeite na ferida daquele, aleluia, que está ferido, que está machucado. Então, louvado seja Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele doutor da lei, aleluia, quando ele ouve isso, ele começa agora, aleluia, a entender que ele foi para provocar Jesus, ele foi para tentar Jesus e saiu, aleluia, pasmado, aleluia, com a sabedoria de Jesus, aleluia. Ele saiu dali, aleluia, todo, aleluia, de uma maneira que, aleluia, ele diz que homem é este. Talvez como muitos outros também foram, aleluia, de maneira que foram provocar Jesus, aleluia, e saíram de lá com a alma também cheia, regozijante, aleluia. Uns foram para aprender. Muitas vezes Jesus falou isso: eu estive todo momento no meio de vós, porque vocês não me prenderam, não me pregaram, não me mataram, louvado seja Deus. Não, claro, porque não era o momento, porque não era o tempo, tinha um tempo a se cumprir, mas não, porque a maioria que ia com um propósito de matar, de prender Jesus, eles iam com esse propósito e saiu com o outro, regozijando. Naquele lá não tem como, aquele lá é o Filho de Deus, com ele não vai se opor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então fica aqui, louvado seja Deus. Sei que é um texto bastante mencionado, louvado seja Deus, em nosso meio evangélico, mas eu quero, aleluia, apenas agradecer a Deus pela vida de cada um desse Ministério Unidos em Cristo. Dizer aos irmãos e irmãs que continuem, louvado seja Deus. Porque enquanto estão procurando ser crentes, cristãos, celebridades, aleluia, vocês estão aqui no cantinho de vocês, cada um na sua casa, louvado seja Deus, mais unido, enxertado na videira que é Cristo, louvado seja Deus. Continue, seja esse bom samaritano que vocês estão sendo. Enquanto vocês oram, aleluia, muitos que estão caindo na beira do caminho estão sendo cuidados, levados para suas estalagens, para a igreja espiritual, os dispenseiros, os ministros da palavra, que tem que cuidar, louvado seja Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade.
Eu quero glorificar, aleluia, a Deus por a vida de cada um de vós. Louvado seja Deus. Bem sei eu que nada tenho de mim mesmo. Aleluia, senão daquele, aleluia, que se o Senhor não mandar do alto a sua palavra, o entendimento, aleluia, vai sair daqui vazio, da maneira que a gente chegou. Mas quando é o Senhor que fala, que é o Senhor que abre-nos o entendimento, a gente sai com a nossa alma alegre. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E não se preocupe, meus irmãos, louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele fala: eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do século. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu não conheço você, meu irmão. Eu não sei o que está passando na sua família, eu não sei o que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei dentro da palavra, que Jesus está contigo. Jesus está contigo, porque é Ele quem falou, não sou eu agora que estou falando. É Ele quem falou, veja lá, Mateus 28, 20. Estarei convosco todos os dias, todos. Tá chorando, minha irmã? Ele está aí contigo. Tá contigo. Tá na doença, tá contigo, tá na luta, tá contigo, tá na alegria, tá contigo, meu Deus. Foi um casamento que você fez com Jesus. Na alegria, na tristeza, na doença, aonde for, Jesus está contigo. Amém? Glorifico a Deus, em nome de Jesus Cristo, agradeço a Deus pela oportunidade a todos. Glorifico a Deus com uma linda salva de palmas, regozijando no Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus.